Eu não tenho vergonha de adorar a Deus. Aleluia! E às vezes a gente recebe alguma coisa de Deus e fica segurando. Não sei por que estou falando isso aqui. Glória a Deus! Mas não é só por causa de mim. Quando Deus ele dá alguma coisa pra gente, é pra gente, através disso, edificar a igreja. Louvado seja Deus. E adorar a Deus com a alma de verdade. Por quê? Neste mundo aqui é simplesmente um ensaio. Mas quando chega lá no céu, quem canta aqui, lá no céu vai continuar cantando. Louvado seja Deus. Quem prega aqui, lá no céu não vai pregar. Porque lá ninguém precisa mais se converter. Todos que entram lá já são convertidos. Louvado seja Deus. Mas o louvor vai permanecer no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de São Marcos, capítulo de número 1. É uma escritura muito conhecida, mas pouco lida nas igrejas. Mas é aqui que nós vamos meditar nesta noite. Amém. Livro de São Marcos, capítulo de número 1. Aleluia! Louvado seja Deus. Oh, aleluia! Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Toda a província de Judá e os de Jerusalém ia ter com ele. E confessando os seus pecados era batizado por ele no Rio Jordão. João andava vestido de pelo de camelo, trazia um cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Em verdade vos digo, em verdade vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. No versículo de número 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa escritura aqui, meus queridos irmãos, nós sabemos que João Batista ele foi o precursor do nascimento do Messias, do nascimento de Jesus Cristo. Ele que veio, nasceu primeiro e anunciou o nascimento de Jesus, apesar de a Bíblia Sagrada nos dizer que já havia sido profetizado pelos profetas. Louvado seja Deus. O profeta Isaías profetizou faltando 400 anos para Jesus nascer. Louvado seja Deus. Mas antes de Jesus nascer, também com esse espaço de tempo tão grande, de 400 anos, João Batista nasceu. E ele apregoava o nascimento do Messias. De todos os que haviam ouvido e acreditavam que Jesus pudesse nascer, ou o Messias, como eles esperavam, louvado seja Deus, o que mais acreditava era João Batista. Porque o João Batista, quando ele nasceu, ele cresceu, com a sua formação, apesar de já ter sido escolhido de Deus para ser o precursor, o anunciador do nascimento do Filho de Deus, louvado seja Deus, ele já cresceu com a estrutura que ele veio de berço. Que estrutura é essa? Olha, a Bíblia Sagrada diz que ele era separado das pessoas.
Ele se vestia com pele de camelo, comia mel silvestre, gafanhoto, louvado seja o nome do Senhor, e vivia a maior parte dele no deserto ou dentro das matas. Louvado seja Deus, sempre procurando um lugar onde tinha água, para que ele pudesse apregoar o nascimento de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, o arrependimento das pessoas, e ele batizava com água para o perdão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ensinava exatamente isso que os irmãos estão vendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependei-vos. Louvado seja Deus. Porque depois de mim, eu estou aqui batizando com água, mas depois de mim vai vir um outro, ou seja, um outro profeta, um outro Senhor, louvado seja Deus, vai aparecer aqui, vai pregar essas mesmas palavras para vocês. Porém, eu batizo com água e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. Ele não precisa de água para batizar. Louvado seja Deus, porque ele mesmo é o Filho de Deus e vai vir aqui, vocês vão ver ele. Louvado seja Deus. Alguns acreditavam, os fariseus, os hipócritas. Quando se fala em fariseu e hipócrita, irmãos, alguém pensa que eram as pessoas que não eram crentes, eram os soldados de Roma. Louvado seja Deus. Eram aquelas pessoas que tinham rebanho de guerra junto com ele. Não! Os fariseus hipócritas eram exatamente os homens da lei, os homens que defendiam a lei de Deus. Louvado seja Deus. Era eles que entravam no templo e liam o testamento de Cristo, mas eles mesmos não obedeciam e não seguiam. Por isso que a leitura da Bíblia Sagrada hoje, ela não surge o mesmo efeito que surge na vida de um cristão quando um padre lê, quando uma pessoa que não tem Deus na vida ele não lê, porque ele não entende a palavra de Deus. Louvado seja Deus. É preciso ler e entendê-la. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada fechada é um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando com o homem. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não demorou muito, nós conhecemos a história de que João Batista, um dia ele se encontrou com o rei. Louvado seja Deus. O rei Herodes na época era um rei perverso, um rei que temia a Deus, porém fazia coisas que desagradavam aos olhos de Deus, mas ninguém tinha coragem de falar para ele que ele estava errado. Louvado seja Deus. E o rei possuía a própria mulher do seu irmão, e um dia se encontrou com João Batista, e João Batista disse para ele que era proibido o homem possuir a mulher do seu irmão. Louvado seja Deus. Traria para a sua situação, para a sua vida, uma grande condenação se não se arrependesse e não deixassem. Louvado seja Deus. Por causa disso, João Batista foi preso e encerrado na prisão. Louvado seja Deus. E aí vem agora um dia natalino do rei. O rei precisava receber os elogios, os presentes. Louvado seja Deus. E como a Herodia, que era a mulher do irmão em que o rei possuía, louvado seja Deus, ela sabendo que João Batista estava preso e tinha muita raiva dele, então conseguiu induzir a mente do rei, apesar dele ter muito medo do que aconteceria se ele fizesse alguma coisa com o profeta de Deus. A Bíblia Sagrada diz que ela induziu o rei a matar João Batista. Louvado seja Deus. E como não podia ser tão fácil assim, a Bíblia Sagrada diz que ela trouxe a sua filha e apregoou diante da multidão uma dança para o rei. Louvado seja Deus. E o rei chamou todas as outras moças e disse: olha, a moça que dançar mais bonito, eu vou dar qualquer coisa que ela me pedir, até a metade do reino. Louvado seja Deus. E tocaram as músicas, as bandas, o som que o rei gostava de ouvir. E quem dançou mais bonito à vista do rei foi a filha da Herodia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o rei chamou ela e disse: pode me pedir até metade do rei. Eu já falei que dava. Louvado seja Deus. Ela não pediu, foi conversar com a mãe dela. A Bíblia diz que quando ela voltou, ela pediu: eu quero a cabeça de João Batista num prato. Louvado seja Deus. O rei mandou cortar a cabeça de João Batista. Louvado seja Deus. Não saindo fora do que nós estamos falando, os irmãos observem que ainda hoje, nos dias de São João, as pessoas fazem fogueira nas portas das casas. Louvado seja o nome do Senhor. E simplesmente muitos deles
cegos sem saber por que estão fazendo aquela fogueira. Mas daí, agora, por que se deu em fazer a fogueira no dia de São João? Louvado seja Deus. Tem gente que pensa que está enaltecendo, elogiando o João Batista, louvado seja Deus, ou até mesmo adorando ele como um santo, mas não. Louvado seja Deus. Quando trouxeram a cabeça de João Batista, significa que degolaram João Batista, trouxeram a cabeça num prato, entregaram para o rei entregou para a Herodias, e ela, a Bíblia Sagrada diz que ela pegava agulha, furava a língua de João Batista, fazia uma fogueira e dizia: viva João Batista! A fogueira que hoje as pessoas fazem, pensando que está adorando um santo, ou João Batista, ou enaltecendo João Batista, está zombando dele, como fizeram na época. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, mas continuam cego. A Bíblia diz que o Deus desse cego tem cegado a mente dos incrédulos para que eles não vejam. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista morreu. Os discípulos foram lá, pegaram só o corpo, porque a cabeça estava na mão da Herodia, e foram lá e sepultaram o corpo de João Batista. Mas agora que o diabo pensava: pronto, morreu João Batista, não vai mais ter ninguém nas beiras do rio, muito menos lá no Rio Jordão, querendo batizar o povo na água e apregoando o perdão dos pecados. A Bíblia Sagrada diz aqui no versículo 14: depois que João foi entregue à prisão, pensava que tinha acabado o Evangelho de Cristo, Jesus veio pela Galileia. Jesus apareceu. Louvado seja Deus. Se o João Batista perturbava, tinha o poder de seduzir as pessoas, ou induzi-los a se arrepender dos seus pecados e se chegar a Deus, e através do batismo nas águas ser perdoado por Deus e ganhar a sua salvação, Jesus veio pela Galileia, depois que João foi entregue à prisão. Louvado seja Deus. E ele já veio pela Galileia, gritando em voz alta, junto com aquela multidão que eu segui, dizendo: arrependei-vos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Os irmãos, observem que nós estamos com mais de 2000 anos. Louvado seja Deus dessa feita, desses acontecimentos. Louvado seja Deus. Jesus já pregoava que o reino de Deus estava próximo. Louvado seja Deus. Então agora, depois de 2000 anos, será que não está bem mais próximo agora da volta do Senhor Jesus, irmãos? Está bem mais próximo. Louvado seja Deus. Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja, mas a igreja de Cristo em toda parte do mundo ainda continua pregando o mesmo Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus. Depois que Jesus deu seu brado de vitória, com 3 anos que ele exerceu o seu ministério aqui na terra, Jesus viveu aqui 33 anos, porém com 30 anos ele começou o seu ministério, efetuando o seu primeiro milagre, depois de ter sido conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que ele iniciou o seu ministério. Louvado seja Deus. Curou paralítico, expulsou demônios. Louvado seja Deus. Deu vista a cego, e até morto ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Mas foi condenado pelos homens maus. Louvado seja Deus. E por que não dizer, exatamente os homens da lei, aqueles que defendiam a lei cristã, a lei evangélica. Louvado seja Deus. Eles que, por causa de ciúme, de inveja, porque eles não conseguiam atrair multidões, e Jesus atraía multidões. Louvado seja Deus. Enquanto eles no templo da sinagoga, louvado seja Deus, tentavam atrair as pessoas a eles, louvado seja Deus, porque eram os homens da lei, se vestia com aquelas roupas de sacerdote, louvado seja o nome do Senhor, mas eles não conseguiam. Jesus, simplesmente pobre, humilde, numa manjedoura que nasceu, todo mundo conhecia a história, louvado seja Deus, e mesmo alguns deles conhecendo que ele era filho de José e Maria, e era pobre, filho do carpinteiro, louvado seja o nome do Senhor, seguiam a ele uma grande multidão. Louvado seja Deus. Nem sempre estava nas cidades, nem sempre estava na sinagoga, mas ele também ia na sinagoga, e quando ele chegava, enchia a sinagoga. O que era a sinagoga? Um lugar onde os judeus se reuniam, um auditório, onde se juntava muita gente para ouvir o que os homens da lei pregava, ensinava, discursava ali na sinagoga. Louvado seja Deus. E Jesus aparecia lá e dizia que ele era o Cristo, ele era o verdadeiro Filho de Deus,
Por causa disso foi a principal acusação. Ele se diz que é o Cristo, vem da Galiléia até aqui, dizendo que é o Cristo. Então isso é blasfema, e o condenaram à prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E agora mais uma vez o diabo começou a bater palma e dizer: agora acabou, não tem mais jeito. Agora esse negócio de crente aqui, de cristianismo, de pregação do evangelho, acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ao ser pendurado na cruz, viu uma coisa diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o diabo festejava lá no inferno, a Bíblia Sagrada diz que o soldado chegou, que eles usavam dessa forma, pendurava na cruz, num dia de festa, onde todo mundo olhava o rosto da pessoa que estava pendurada na cruz, e ali aquelas pessoas que estavam crucificadas, com certeza era ladrão. Louvado seja Deus, porque a crucificação era a cadeia de ladrão. Louvado seja Deus. Então todos chegaram e olharam e viram lá no alto do Gólgota, chamado Caveira, uma cruz, estava um homem ladrão, no outro lado estava a outra cruz com um outro homem ladrão. Louvado seja Deus. Em cima estava a sentença escrita. Louvado seja Deus. Camarada roubou, matou, camarada roubou só, mas ele é ladrão, então seria crucificado. E bem no meio colocaram a cruz de Jesus, mas também em cima da cabeça de Jesus estava lá escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Louvado seja o nome do Senhor. E Pilato ainda perguntou: mas como é que vocês vão crucificar o vosso rei? Louvado seja o nome do Senhor. E eles não acreditavam e não recebiam Jesus como rei. Mas Jesus foi crucificado. E agora houve festa lá no inferno? Não houve? Louvado seja o nome do Senhor. Não houve festa no inferno, irmão. Louvado seja Deus, porque quando Jesus estava dando o brado de vitória, já quase morto, um soldado vinha e quebrava as pernas dos ladrões. De repente com uma marreta, alguma coisa que batesse e quebrasse as pernas para eles morrer mais rápido. Louvado seja Deus. Quebraram a perna do ladrão, quebraram a perna do outro, mas quando chegaram em Jesus, Jesus já estava morto. Então, para se cumprir o que estava escrito na Bíblia Sagrada, nenhum dos seus ossos serão quebrados, não lhe quebraram a perna. Louvado seja Deus. Mas um dos soldados pegou uma lança e transpassou Jesus no seu lado. Louvado seja Deus. E o seu sangue verteu sobre a terra. Aleluia. Enquanto Satanás pensava em fazer festa pela morte do Nazareno, louvado seja Deus, e acabar o cristianismo no mundo, o sangue de Jesus bateu na terra. E a Bíblia diz que a terra tremeu. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás ficou com medo, ficou atônito. Mas o que é isso? Louvado seja Deus. Tremeu a terra, o sol escureceu, a lua não conseguiu mais dar a sua claridade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aí tinha um véu no tempo que separava o homem de Deus. A cada ano, cada uma família tinha que levar um cabrito, um carneiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, entregar ao sacerdote. O sacerdote entrava, entregava na porta do propiciatório, entregava ao sumo sacerdote. Era só ele que uma vez por ano podia entrar lá no Santo dos Santos, aonde ele oferecia aquele sacrifício, aquele carneiro. Louvado seja Deus. Queimava em holocausto, Deus recebia e ele trazia a bênção e abençoava aquela família. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Só ele podia entrar lá, e ainda tinha muita coisa difícil para ele entrar. Ele tinha que passar o ano todinho se santificando, não podia cometer pecado, não podia cometer erro, porque se ele entrasse com um carneiro daquele para oferecer a Deus, e quando ele chegasse lá, ele tivesse com algum tipo de pecado, o fogo descia e fulminava ele e acabava ali mesmo. Louvado seja Deus. Tanto que quando ele entrava, na sua roupa tinha umas campainhas. Louvado seja Deus. E além de tudo, ele entrava amarrado com uma corda pela sua cintura, porque se por acaso quando ele chegasse lá, ele oferecesse o sacrifício e Deus estivesse aceitando o sacrifício, então
o vento começava a balançar a roupa dele, e quem estava lá fora escutava o barulho das campainhas, e dizia: ele está vivo, louvado seja Deus, e começava a adorar, começava a glorificar. Mas se por acaso ele não fizesse barulho, era porque Deus não tinha recebido a oferta. Então puxava-se pela corda, porque qualquer um que entrasse lá morria também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o sangue de Jesus caiu sobre a terra, o sangue diferente, o sangue que não cobria pecado, mas ele simplesmente apaga o pecado do mais vil pecador que se arrepende dos seus pecados. Louvado seja Deus. E o que é que precisa? Somente crer no Evangelho de Cristo. É Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu vou ser crente é porque eu quero ser rico. Louvado seja o nome do Senhor. Os crentes com certeza é rico, só vive todo mundo alegre e feliz. Louvado seja o nome do Senhor. A riqueza desse mundo é passageira. Louvado seja Deus. Tudo que se consegue nessa vida é hoje, amanhã já não existe. Louvado seja Deus. E por que então ser crente? Ser crente é para ir morar no céu. Ser crente é para quando partir dessa vida para outra se encontrar com Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Ser crente é isso, irmãos, é ter esperança. Louvado seja Deus. É ter paz na sua alma, é ter certeza que você vai viver eternamente ao lado do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ser crente é isso. Ser crente é sentir no seu coração o desejo de servir a Deus. Ser crente é sentir o amor de Deus na sua alma. Louvado seja Deus. Sentir é sentir. Ser crente é isso. É sentir o perdão dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ser crente é ter uma vida transformada. Louvado seja Deus. E saber que ao partir desse lado para o outro, lá do outro lado, Jesus está te esperando. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa simplesmente crer no Evangelho. Então, meus caros irmãos, sempre acontecia isso. Mas quando Jesus deu o brado de vitória na cruz do Calvário, a terra tremeu, o sol escureceu. Louvado seja o nome do Senhor. O véu do templo que separava o sumo sacerdote, separava as famílias de Deus, rasgou-se de alto a baixo em dois. Louvado seja Deus. E agora? Agora você não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de sumo sacerdote. Você vai direto e clama a Deus. Louvado seja Deus. Em vez das famílias matar um carneiro, agora Jesus é o Cordeiro Pascual que venceu a tempestade. Louvado seja Deus. Você pode clamar a Deus. Eu tenho que ir então agora lá no templo, mesmo as cortinas rasgadas em duas de alto a baixo, eu tenho que ir lá para poder adorar? Não. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor deu o brado de vitória e o véu do templo se rasgou, separou. Agora tirou essa separação. Louvado seja Deus. Você pode orar na tua casa, você pode orar no volante de um carro, você pode orar lá no seu trabalho. Louvado seja Deus. Aonde você estiver clamando, o Senhor te atende. Louvado seja Deus e responde a tua oração. Por isso é necessário, meus queridos irmãos, que venhamos acreditar e cada dia mais se aproximarmos de Deus com os nossos feitos, com as nossas condutas, porque a qualquer momento Jesus virá buscar a sua igreja, e aqueles que às vezes sofrem nesta vida deixará de sofrer. Louvado seja Deus. É igual os egípcios quando saíram do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o Moisés disse para ele: olha, vê aí, ó, antes veio uma reclamação, mas Moisés, foi para isso que você me trouxe aqui. De um lado tinha montanha, do outro lado montanha, muitas pedras, eles não podiam transpor nem para um lado nem para o outro. Para frente era o mar vermelho. Louvado seja Deus. O máximo que eles podiam entrar era até a água chegar no seu pescoço. Alguns sabiam nadar, poderia até nadar um pouco, mas todos eles com certeza iam perecer. Então tinha que voltar. Mas a Bíblia diz que vindo de trás vinha o exército de Faraó, pronto para acabar com tudo. Louvado seja Deus. Então agora o povo começaram a reclamar: olha, era melhor nós ter ficado lá no Egito. Louvado seja Deus. Quantas pessoas às vezes
Moisés, depois que recebeu tanta bênção de Deus, vem a prova, vem a tribulação. A Bíblia diz que as diversidades vêm e ele começa a se lembrar lá do Egito. Era melhor ter ficado lá. A comida mais nutritiva que eles tinham lá era cebola. Louvado seja Deus. Hoje em dia tem gente que não gosta de cebola nem na salada, mas eles eram obrigados a comer e ainda apanhava para produzir qualquer tipo de trabalho que tivesse lá dos faraós. Louvado seja Deus. Mas agora que eles viram que não tinha mais o que fazer, vamos morrer aqui. Então era melhor nós ter ficado lá servindo aos egípcios. Louvado seja Deus. Então Moisés falou: olhe bem, do lado vocês não podem transpor, do outro também não, atrás vem o faraó, vocês não podem voltar, mas olhe para eles, porque vocês estão vendo ele, essa imagem, essa coisa que vocês estão vendo agora, essa é a última coisa que vocês vão ver. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vindo atrás de vocês, nunca mais vereis para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza alguns olharam com medo, porque ele não estava vendo, não estava sentindo no coração por que é que estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles vieram acreditar, alguns deles, depois que entraram no Mar Vermelho, a Bíblia diz que o mar se abriu e eles passaram a pé seco. Louvado seja Deus. Quando chegaram lá do outro lado, Aleluia! o exército de Faraó, que chegou na beira do Mar Vermelho e viu a terra seca, entrou com seus cavalos e cavaleiros, com seus carros na terra seca, e a água fazendo monteão do lado, monteão do outro, a água não matava ele. Louvado seja o nome do Senhor. Entraram com tudo para encontrar o povo de Deus, mas quando chegaram do outro lado, eles vinham no meio. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus veio ao Moisés: aponta o teu cajado, e quando ele balançou o cajado, as águas se fechou. Louvado seja Deus. E aquela imagem ruim de medo que eles viram, como foi falado por Moisés, e Deus que mandou, nunca mais vereis para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A prova acabou, a prova terminou. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi Jesus quem falou. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ter dificuldade, irmãos, e a gente não estamos vendo às vezes, mas olha que antes do povo chegar no Mar Vermelho para acontecer esse milagre, louvado seja Deus, eles se aproximaram muito do povo de Deus. Louvado seja Deus. E eram muitas mil pessoas, aquele povo que saiu do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas cada vez que ele se aproximava, a Bíblia Sagrada diz que quando eles andavam de dia, o sol estava muito quente. Então Deus acompanhava eles em uma nuvem sombria, para ele não queimasse a pele. Olha que Deus glorioso. E as pessoas se espraguejavam e não prestavam atenção nisso. De noite, eles também tinham que andar, porque o exército de Faraó estava avançando para acabar com eles. Louvado seja Deus. Então de noite eles não enxergavam, eles estavam no deserto, tudo breu. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor aparecia para eles e os guiava em uma coluna de fogo. Louvado seja Deus, para clarear o caminho, para eles não tropeçar em pedra. Louvado seja Deus. Ah, mas isso aí é só milagre de Deus mesmo. Foi um milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o carro de Faraó se aproximava cada vez mais rápido dele. A Bíblia Sagrada diz que quando os carros se aproximavam do povo, o povo andando a pés, de carro ia acompanhar. Louvado seja Deus. Então o anjo do Senhor ia lá e arrancava a roda dos carros. Louvado seja Deus. E enquanto eles paravam para consertar a roda que o anjo tinha arrancado, o povo continuava andando para frente. Louvado seja Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada manda nós sempre olhar para frente, irmãos, marchar com confiança. Louvado seja Deus, porque o que interessa para nós está na frente, está lá no alto da cruz, está lá no alto que é Jesus. Louvado seja Deus. É Ele quem nos socorre, é Ele quem nos mantém de pé, e é Ele quem nos garante a vida eterna. Louvado seja Deus. E muito em breve nós estaremos na sua presença, adorando e bendizendo eternamente, fazendo aquilo que mais a gente gosta, é de adorar o nome do Senhor. Por isso que quem não gosta de adorar a Deus, vá se preparando
acostumando, vai se acostumando, porque quando você chegar lá no céu, você vai adorar de dia, porque não existe noite. Louvado seja Deus, eternamente, não se cansa, não para descansar, não para nada, é só glorificando e adorando. Louvado seja Deus ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém.